Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa matéria de higiene e profilaxia. Agora a gente vai falar sobre degermação, que é a remoção de detritos e impurezas depositadas sobre a pele. Sabões e detergentes sintéticos, graças à sua propriedade de umidificação e penetração, emulsificação e dispersão, removem mecanicamente a maior parte da flora microbiana existente nas camadas superficiais da pele, também chamada de flora transitória, mas não conseguem remover aquela que coloniza as camadas mais profundas, a flora resistente. Então, aqui a gente vê como é realizada a degermação, por exemplo, num centro cirúrgico, né? Para a realização de uma cirurgia é utilizada uma esponjinha, que geralmente é a base de clorexidina, né? Aquosa. Eu vou levar em sala de aula, né, para os alunos da aula presencial, para eles verem, né, como é a escovinha. E também vou deixar o link aqui para vocês assistirem um vídeo aonde estará sendo realizada essa degermação das mãos, essa escovação. Aí a gente vai falar sobre fumigação. Consiste em um tipo de controle de praga, que é um procedimento de desinfecção por via seca, através do tratamento químico realizado com compostos químicos ou formulações pesticidas, os chamados fumigantes voláteis, no estado de vapor ou gás, em um sistema hermético visando a desinfecção de materiais e objetos em instalação que não possam ser submetidos a outras formas de tratamento. Portanto, a fumaça é o melhor meio de difusão homogênea de ingrediente ativo, pois atinge assim uma partícula espalhada no ar em partículas fixadas. Todas as operações envolvendo o serviço de fumigação exigem o uso de máscara, botas, capacetes, coletes flexíveis, cones e seguranças de placa de advertência, tudo para garantir a segurança do trabalhador. Essa fumigação, a gente vê a realização dela agora, né? Após essa pandemia de Covid-19, é realizada essa fumigação, só que no caso não a vapor, igual essa, mas com água, né, nas ruas, no hospital, na UPA, né, nas ambulâncias. Então, para a segurança do trabalhador, para que ele não aspire esse conteúdo, né, porque são partículas finíssimas, ele tem que usar, né, a roupa adequada, máscara, né, usar todos os EPIs para que não haja, né, nenhuma contaminação a esse trabalhador que faz a realização da aplicação da fumigação. A gente vai falar sobre a desinfecção, que é um processo explicado a um artigo ou superfície que visa a eliminação de micro-organismos, exceto esporos das superfícies fixas de equipamentos a mobílias utilizados em assistência à saúde. A desinfecção é indicada para artigos semicríticos que entram em contato com a membrana mucosa ou pele íntegra, sendo as mais comuns acessórios para assistência respiratória, diversos endoscópios, espéculos, lâminas para laringoscopia, entre outras. Então, a desinfecção é um processo, né, que a gente vai aplicar sobre a superfície ou o material, né, para visar a eliminação dos micro-organismos, né, e geralmente ela é utilizada, né, em materiais que têm contato com a mucosa, como foi relatado aqui, os espéculos, as lâminas, né, por exemplo, o látex que, o látex que a gente utiliza, né, na bomba, no O2, né, no uso da bala de oxigênio, todo aquele material, ele deve ser realizada a desinfecção. Aí aqui eu coloquei um modelinho para vocês de um espéculo de metal, né, que é introduzido na vagina, e a lâmina do laringo para realizar a intubação do paciente. Para visualizar a traqueia, né, também serve também para, por exemplo, tirar corpo estranho, né, da garganta, né, das vias aéreas superiores dos pacientes. Os métodos de desinfecção podem ser físico, por ação térmica, ou químico, pelo uso de desinfetantes. Os físicos são os equipamentos de pasteurização, como desinfetadoras, lavadoras de descarga. Os desinfetantes mais utilizados são à base de aldeídos, ácido peracético, soluções cloradas e álcool. Podem também ser utilizados produtos à base de quaternário de amônia e peróxido de hidrogênio.
A esterilização é um processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos. Toda esterilização deve ser precedida de lavagem e enxaguadura do artigo para a remoção dos detritos. O processo de esterilização pelo vapor saturado sob a pressão é o método mais utilizado e é de maior segurança e oferece ao meio hospitalar. Os equipamentos utilizados para este método de esterilização são as autoclaves. Essas constituem-se basicamente de uma câmara em aço inox com 2 portas, possui válvula de segurança, manômetros de pressão e um indicador de temperatura. Elas podem ser divididas em 2 tipos. Autoclave gravitacional, o ar é removido por gravidade, assim quando o vapor é admitido à câmara, o ar no interior desta, que é mais frio, mais denso, sai por uma válvula na superfície inferior da câmara e pode ocorrer a permanência de ar residual neste processo, sendo a esterilização comprometida, principalmente para materiais densos e porosos. Autoclave pré-vácuo, o ar é removido pela formação de vácuo antes da entrada do vapor, assim quando é admitido, penetra instantaneamente nos pacotes. A autoclave, gente, a esterilização por autoclave é considerada uma das mais eficazes, né? É excelente. No nosso hospital hoje a gente tem uma autoclave, mas ela não está funcionando, ela estragou. E é um material muito caro, né? É um equipamento muito caro, que até a manutenção é muito cara, né? Mas um material esterilizado nela, realizado o ciclo ali de 1 a 3 horas, fica extremamente estéril, muito limpo, é um material de segurança que não vai ter tanto risco, né, de provocar uma infecção hospitalar, uma infecção de sítio cirúrgico, por exemplo, numa cirurgia. E a esterilização por calor seco, com o processo de esterilização em estufas de ar quente, é o método mais utilizado entre os de esterilização por calor seco. Iremos descrever o equipamento utilizando nesse método, que é a estufa ou forno de Pauster. Estes são equipamentos com termômetro que mostra a temperatura no interior da câmara, um termostato, onde se programa a temperatura desejada, uma lâmpada que demonstra a situação do aquecimento ou estabilização da temperatura interna da câmara, alguns com ventilador para promover a circulação do ar, garantindo um aquecimento rápido e uniforme na câmara, estufas de convecção mecânica, não há um controlador de tempo. Este controle é feito pelo operador do aparelho. As estufas podem ser divididas em 2 tipos, as de convecção por gravidade e as de convecção por mecânica. A estufa, geralmente, gente, é realizado um ciclo de 1 hora, né? A gente chama de ciclo, com os materiais. A gente não pode, por exemplo, deixar os pacotes encostarem nas suas laterais, porque senão pega fogo, né? E você não pode esquecer também, porque ela não é programada, igual um autoclave que você programa esterilização 2 horas, com 2 horas ela desliga. Não. Você tem que colocar e você marca, né? Coloca o despertador e você vai lá e desliga. Se você não desligar, você pode incendiar, né? Fazer com que ocorra um acidente no hospital. Aí aqui o modelinho da estufa, as grades, né? Geralmente, igual eu falei, a gente não pode deixar que o material ele toque nessa região aqui, nessa parede aqui da tampa, porque senão vai pegar fogo. E aí pode ocorrer um acidente, né? Aí a gente vai falar um pouco da esterilização por meio químico, que são, por exemplo, o formaldeído, o glutadeído, o óxido de etileno, o peroxidóxido de hidrogênio, ácido peracético, plasma de peróxido de hidrogênio. Então, a gente falou das esterilizações, né, que por meio físico, né, e agora a gente vai falar pelo meio químico, né, que é pela utilização de produtos, né, no qual você vai lavar, tirar aquela sujidade, né, do material, do instrumento, e você vai colocar ele de molho, né, nesses produtos aí. O formaldeído, geralmente, ele é à base de formol, né, geralmente o material fica, dependendo se é crítico ou não, ele vai ficar em torno de meia hora. E dependendo do material, se ele for um material crítico, ele pode ficar até 3 a 6 horas, né, no molho. Ou às vezes até 24 horas para conseguir tirar
toda a carga bacteriana, todos os esporos. Aqui eles são utilizados para esterilização de artigos termossensíveis que não podem sofrer esterilização por processos físicos, como enxerto de acrílico, catéteres, drenos, tubo de poliestireno, látex. Tudo isso eles derretem, né, com a ação do calor. Então, esses materiais eles têm que ser esterilizados de forma química, através de produtos. Aí, um exemplo aqui, eu coloquei o glutaldeído, tem sido muito utilizado para desinfecção de alguns equipamentos, como endoscópio, conexões de respiradores, equipamentos de terapia respiratória, dialisadores, tubos de espirometria e outros. Para este fim, o tempo de exposição é de 30 minutos. Ele não é utilizado como desinfetante de superfície, pois seu custo é elevado e por ser muito tóxico. Então, assim, ele é um produto excelente, mas ele é utilizado somente mesmo para lavagem desses materiais. Ele não pode ser usado como desinfetante, porque além de ser muito caro, ele também é altamente tóxico. Teve até uma época que foi proibido a utilização dele para mexer com materiais respiratórios, né, de respiradores, porque estava criando toxicidade, né, nos pacientes. Os pacientes estavam se intoxicando, né, por conta desse glutaldeído. Agora a gente vai falar dos germicidas, que são meios químicos utilizados para destruir todas as formas microscópicas de vida. São designados pelo sufixo cida ou lise, como, por exemplo, bactericida, fungicida, virucida, bacteriolise e etc. Na rotina, os termos antissépticos, desinfetantes e germicidas são empregados como sinônimos, fazendo que não haja diferença absoluta entre eles, desinfetantes e antissépticos. Entretanto, caracteriza-se como antisséptico quando empregamos em tecido vivo e desinfetante quando utilizamos sobre objetos inanimados. Então, vamos lá, olha a diferença, que pode até cair na questão na prova. Ó. Entretanto, caracterizamos como antisséptico quando empregamos em um tecido vivo, por exemplo, pele, e desinfetante quando a gente utiliza, né, por exemplo, numa pinça, num látex. Aí aqui são a classificação dos artigos. A gente classifica os artigos em 3. Artigos críticos, semicríticos e não críticos. Os artigos críticos entram em contato com tecidos estéreis ou com sistema vascular e requerem esterilização por uso, pois possui alto risco de causar infecção. Todos os artigos que entrarão em contato com o sítio cirúrgico, instrumentais e mãos do cirurgião e auxiliares. Artigos semicríticos são aqueles que são destinados ao contato com a pele, não intacta, ou mucosa íntegra, requer a desinfecção de alto nível ou esterilização. E artigos não críticos são artigos destinados ao contato da pele íntegra do paciente, comadres, aparadores, aparelho de pressão, requer limpeza e desinfecção de baixo nível. Então, meninos, por hoje é só, né? Eu espero que logo vejo todos vocês em sala de aula, né? Porque é um prazer, né? Estar tirando as dúvidas pessoalmente de todos vocês. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no grupo, tá? Então, boa noite.